Fica a par de tudo o que acontece em radiosintonia.pt. Olá, já estamos de regresso nos finais de tarde em Sintonia. Agora para conhecermos melhor o trabalho do STEPS, o Sindicato de Todos os Trabalhadores de Empresas Prestadoras de Serviços. Atua nas áreas de vigilância privada, limpeza e serviços de outsourcing. Nasceu no início deste ano, está implementado no Grande Porto, está a expandir-se também para o Distrito de Aveiro. Daí também a oportunidade de conhecermos um pouco melhor o trabalho deste sindicato. Connosco em estúdio temos 3 convidados. Eduardo Teixeira é o coordenador-geral do STEPS. Eduardo, bem-vindo aqui aos estúdios da Sintonia. Obrigado. Também connosco Carlos Barbosa, é um feirense, podemos dizer assim, e está responsável, é o coordenador da área de transportes e valores. Carlos, bem-vindo também aqui aos estúdios. Obrigado pelo convite. E, por último, mas não menos importante, Armando Almeida é coordenador da área de vigilância estática. Armando, também bem-vindo aqui aos estúdios. Obrigado. Vamos esperar ter aqui também uma conversa produtiva e perceber um bocadinho o trabalho que vocês têm vindo a realizar. A primeira pergunta é simples. Este sindicato nasceu no início do ano. Com que objetivo? Como é que nasce este sindicato STEPS? O sindicato STEPS aparece com um objetivo de fazer algo diferente. Estamos a falar que é um sindicato que atua principalmente no setor da vigilância privada e da limpeza industrial, onde já existem outros sindicatos antigos. Contudo, o nosso objetivo, acima de tudo, é termos uma ligação mais direcionada ao trabalhador, com um contacto de maior proximidade, aproveitando também os meios digitais que hoje em dia existem e que facilitam muito a distribuição de informação, porque entendemos que um dos grandes segredos para ajudar os trabalhadores é dar-lhes informação de quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, para que eles possam proteger melhor e que possam também reivindicar aquilo que é seu por direito. Estamos a falar em 2 setores de atividade onde a precariedade é bastante grande, mas pior que a precariedade é o incumprimento da própria regulamentação existente, ou seja, os contratos coletivos de trabalho são altamente incumpridos pelas empresas, fruto de diversas coisas, ou seja, há uma situação de dumping social em ambos os setores. Estamos a falar de setores onde o principal cliente é o Estado, e o Estado tem um grave defeito, que contrata este tipo de serviços sempre na ótica do preço mais baixo. E isto leva a que depois as empresas, dado a concorrência feroz que existe, concorrem a estes concursos muitas vezes abaixo de preço-custo. E isto leva a que depois haja sempre alguém que sofra no meio disto. E quem é que sofre? Sofre o cliente, é um facto, porque depois o serviço não é devidamente prestado. Eu costumo brincar nos plenários dizendo que o líquido 7000, que é um líquido XPTO, que faz tudo e mais alguma coisa, o contrato diz que tem que trazer 50 bidões por dia e eles trazem um e diluem em água. Mas pior que isso, ainda é, além do serviço ser mal prestado, é, acima de tudo, o incumprimento com os trabalhadores. As condições de trabalho que eles depois têm. Ou seja, tanto os trabalhadores de limpeza como os trabalhadores de vigilância, hoje em dia, a verdade é que é raro o trabalhador que recebe aquilo que efetivamente deveria receber. Ou seja, na vigilância privada nós temos práticas de trabalhadores que trabalham todos, a grande esmagadora maioria, mais de 40 horas semanais, em média, e depois o trabalho extraordinário não existe, não é pago. As empresas aproveitam-se também da contratação coletiva, que deveria ser mais clara, mais específica e não permitir tanta flexibilidade e tantos jeitos, e faz com que os trabalhadores na prática, através das escalas, sejam ludibriados. E nós temos empresas onde não há um único trabalhador que trabalhe menos de 42 horas por semana em média e não ganha nem mais um cêntimo por causa disso, o que é um perfeito absurdo, contraria a lei, contraria tudo. Agora, lá está, o nosso objetivo é mesmo combater estas práticas, tentarmos dar informação aos trabalhadores, acima de tudo também na negociação da contratação coletiva, tentarmos que os contratos coletivos de trabalho existentes deixem de existir, ou seja, na prática existem 4 contratos coletivos de trabalho hoje em vigor, o que é um absurdo num setor como o da vigilância privada, e o nosso objetivo, e nós estamos neste momento a negociar a contratação coletiva, é acima de tudo termos um contrato único,
Contrato único esse que seja um contrato que seja realmente representativo e que realmente defenda os interesses dos trabalhadores e que seja o mais claro possível, sem ter cláusulas ambíguas de duplas e triplas interpretações e que permite depois que os patrões na prática se aproveitem dos trabalhadores, conforme tem vindo a acontecer. Exato. Como é que tem sido a implementação deste sindicato? É um sindicato muito novo, não é? Muito jovem. É um sindicato jovem, mas além de ser um sindicato jovem, é um sindicato com muita experiência acumulada. Estamos a falar de uma direção com bastante experiência acumulada, estamos a falar de uma direção que já vem de outros sindicatos, e eu próprio fui coordenador nacional de uma área, da área da limpeza industrial noutro sindicato, e lá está, saímos com o objetivo de fazer este novo projeto. A implementação tem sido fantástica. Nós estamos a atuar principalmente na zona do Porto, já temos alguns locais de trabalho também fora da zona do Porto, mas estamos a implementar gradualmente, com os pés bem assentes na terra, pois queremos, acima de tudo, prestar um bom trabalho, um bom serviço aos trabalhadores, um serviço que realmente os apoie. Atuámos no Porto, começámos no início do ano e já estamos a caminhar para 1 milhar de sócios, o que significa que é uma evolução muito positiva. Existem sindicatos em diversos setores de atividade há anos e não têm 1000 sócios. Portanto, nós estamos já lá perto, estamos a caminhar para isso. Portanto, estamos neste momento já a começar a expandir. A expansão está a correr bem, já fizemos uma abordagem significativa ao distrito de Braga, agora estamos a abordar o distrito de Aveiro, neste momento, e gradualmente isto está a crescer, até porque entendemos que os trabalhadores precisam de um método de comunicação diferente. Nós defendemos o 25 de Abril, somos a favor do 25 de Abril, foi algo muito positivo no setor, ainda bem que aconteceu, até porque se não tivesse acontecido não estávamos aqui os 4, não é? A ter esta amena conversa cabaqueira de forma livre, e foi importante, e não pomos isso em causa. Agora também é importante que o discurso se atualize, e a dificuldade muitas vezes é a forma de comunicar com os trabalhadores. Nós não podemos temos de nos adaptar, ou seja, não podemos continuar a tratar os trabalhadores como se tratava há 50 anos atrás, porque os trabalhadores são diferentes, são novos, além do que... E a própria exigência do mundo do trabalho é totalmente diferente nos dias de hoje, não é? Mudou muito. Além disso, um dos nossos objetivos é conseguirmos trazer um pouco aquilo que são... a juventude tem que vir ao sindicalismo. A juventude tem que começar a compreender para que é que serve o sindicalismo. E os sindicatos, claro que depois existe aqueles estigmas de que os sindicalistas são todos mamões e que vivem todos à grande e à francesa, o que depois não se coaduna com a realidade, e quem estivesse por dentro, eu estive no Conselho Nacional da CGTP, ainda pertenço à direção da União de Sindicatos do Porto, tenho algum conhecimento daquilo que se passa no mundo sindical, e a verdade é que nada disso existe. Ou seja, os sindicalistas, a grande esmagadora maioria dos sindicalistas andam no sindicalismo acima de tudo por militância e porque têm um objetivo que acima de tudo é promover alguma justiça, respeito e dignidade aos trabalhadores. Nós temos feito este trabalho acima de tudo e temos abordado os trabalhadores e temos moldado também a nossa comunicação, uma comunicação mais moderna, mais leve, digamos, acima de tudo com o objetivo de trazer os trabalhadores para este mundo que é o sindicalismo, do associativismo, no sentido de eles se unirem e poderem fazer algo para melhorar as suas vidas, porque acima de tudo é este o objetivo. Sim, o Eduardo já enumerou aqui também algumas reivindicações, mas ainda vamos mais a fundo a isso. Queria alargar também a conversa aos restantes elementos. Carlos, coordenador sindical, como é que tem sido esta aventura também no sindicato e que benefícios é que acha, até porque o Eduardo falava disso há pouco, a importância de as pessoas se sindicalizarem, neste caso no STEPS? Assim, a aventura é mesmo o termo certo. Isto acaba mesmo de ser uma aventura. Mas há muito mais do que sorte para um projeto destes ter futuro. Felizmente o nosso está a ser correspondido, mas não é com sorte, é com muito trabalho. Muito trabalho de todos nós, com uma postura séria. Nós nascemos para ser uma opção credível a todos os outros sindicatos que existem no mercado, e tentámos fazê-lo de uma forma muito concreta, muito direta e, sobretudo, acompanhando os tempos. E os tempos o que é que são? As redes sociais. Nós temos uma app onde os nossos sócios têm acesso, através de quando se formam sócios,
têm passwords, têm uma senha de acesso, onde podem ter acesso à sua linha, à sua ficha de sócio, onde têm acesso às nossas atividades, onde podem colocar qualquer dúvida, e portanto isto nós temos que acompanhar os tempos, e achamos nós que alguns sindicatos pararam no tempo e esqueceram-se das regalias e dos direitos e de tudo aquilo que têm que reivindicar em função de um estatuto. Nós, como STEPS, como o próprio nome diz, tirando um bocadinho assim, nós queremos passo a passo dar início a uma nova forma de estar sindicalizado. Também quero dizer o seguinte, é preciso demistificar um bocadinho o que é o sindicalismo, principalmente em Portugal, principalmente fazendo face a uma, digo eu, a minha opinião, uma pouca cultura dos empresários em Portugal, que acham que ser sindicalizado é estar contra as empresas. Nós não defendemos isso. O que nós defendemos é o trabalho e os trabalhadores. Não somos contra as empresas, não somos contra as más práticas. E, portanto, o que nós temos, o nosso objetivo é que, quando se consegue determinados contratos, nomeadamente em relação à contratação coletiva, é que, para além deles serem negociados, sejam cumpridos, que é uma outra grande dificuldade do setor. Apesar de os contratos serem assinados com as empresas e com os sindicatos, depois na prática não são cumpridos durante o dia-a-dia. E aí o sindicato tem um papel fundamental para informar todos os trabalhadores dos seus direitos e de tudo aquilo que podem fazer para que esses direitos sejam efetivamente colocados em prática. E nós temos esta mais-valia da experiência, do conhecimento, e temos esta vontade de querer ajudar. Exato. Armando, também bem-vindo aqui à conversa. Como é que classifica também este percurso curto, mas intenso, pelo menos pelo que dizem, do STEPS até ao momento? As expectativas têm correspondido. E eu, como representante, neste caso, da área da vigilância estática, que ao fim e ao cabo é a área mais complexa. Sim. Quais são os reais problemas do setor e que o STEPS também tenta responder? Pronto. Ambos os colegas já falaram na questão da área digital, do digital, e particularmente relativamente à vigilância estática, em que temos vigilantes espalhados por todo o território nacional, alguns espalhados aí num buraco qualquer em Cocojães, por exemplo, em que nós nunca conseguiríamos chegar a eles, nem saberíamos que eles estão lá. As redes sociais e o digital têm sido uma grande ajuda e efetivamente temos chegado a esses trabalhadores. Claro que temos muito caminho a fazer, mas penso que estamos aí no caminho certo, muito honestamente. Exato. Eduardo, reivindicações, depois entretanto o Carlos e o Armando também podem complementar, tendo em conta depois os setores também que estão aqui representados, porque este é um sindicato também que abrange diferentes áreas, mas estão neste momento a decorrer negociações também, mas fale-nos das reivindicações, o que é que o STEPS quer para os setores que representam. Reivindicações. Vamos começar pelo setor da limpeza, que penso que acaba por ser o mais fácil. No setor da limpeza, o STEPS tem uma reivindicação simples, acho que é elementar. É que, acima de tudo, a reivindicação é geral. Nós temos uma palavra de ordem, que é justiça, respeito e dignidade para todos. E a reivindicação principal que temos na limpeza industrial é que se respeite os trabalhadores. Que se respeite efetivamente os trabalhadores. Os trabalhadores de limpeza são importantíssimos na sociedade. Quem está de fora muitas vezes não se apercebe, mas nós temos muitos milhares de trabalhadores espalhados por esse país, que é o seu trabalho que permite que nós tenhamos condições de qualidade no acesso aos diferentes serviços públicos e privados. A título de exemplo, falar dos hospitais. Sem trabalhadores de limpeza, os hospitais fecham. Sem um cirurgião, pode não haver cirurgia, mas o hospital continua a funcionar. Mas sem trabalhadores de limpeza, os hospitais fecham. Portanto, é essencial que se valorize esses trabalhadores, é essencial que se valorize os trabalhadores de limpeza e que se Estamos respeite. A falar de remuneração mais elevada? Além da remuneração, o respeito pelas pessoas em si. Entendemos que um dos problemas sérios que existe no setor é exatamente as questões relacionadas com assédios, maus tratos e situações do género, e estamos convictos que vamos conseguir combater isso, porque o nosso objetivo é começar a denunciar essas práticas.
Nós temos diversos locais de trabalho onde recebemos diversas informações de que, por exemplo, o responsável do local de trabalho entra pelo balneário das trabalhadoras de limpeza para falar com uma trabalhadora de limpeza enquanto as outras estão todas a vestir. Por alma de quem é que isto é admissível? Só porque ele é o responsável do local de trabalho? Isto não pode acontecer e no que depender de nós vamos começar a denunciar este tipo de práticas e vamos, se necessário for, começar a apresentar até queixas-crime contra este tipo de situações. Os trabalhadores de limpeza devem e merecem ser defendidos e muitas das vezes há um aproveitamento até de alguma falta de literacia, de alguma falta de conhecimento destes trabalhadores para se abusar do facto de serem trabalhadores de limpeza, além do que se abusar do facto de maioritariamente serem mulheres e por serem mulheres não tenham que ser desrespeitadas e nós iremos ajudar a combater isso. Na vigilância privada, a principal reivindicação que temos neste momento, e estamos estão em negociações neste momento, processo negocial, o que acontece é que nós fizemos inicialmente, logo no início dos processos negociais, um desafio a todos os sindicatos do setor, no sentido de todos os sindicatos do setor se unirem numa plataforma comum, com o objetivo de apresentarem, naturalmente, uma proposta comum. Concertada, no fundo. Concertada, que teria muito mais peso do que estarmos todos a negociar de forma separada. O que acontece é que no setor existem 4 contratos coletivos de trabalho, existem 2 associações patronais que estão permanentemente em guerra uma com a outra e que na prática acabam por criar aqui dificuldades, porque houve aqui alguns sindicatos que de alguma forma foram enganados e acabaram por assinar um contrato com menos direitos. Isto serviu para que se criasse uma espécie de uma guerra entre sindicatos, que entendemos ser errado. Porque não é com guerras que a gente resolve os problemas, pelo contrário, é com entendimentos. E o nosso objetivo e o desafio que lançámos logo no início da campanha negocial foi exatamente esse, um desafio a todas as partes para nos juntarmos e celebrarmos um contrato coletivo de trabalho único que criasse algo homogéneo para todos os trabalhadores, em que todos os trabalhadores tivessem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Sempre foi este o nosso caminho. Nunca com uma perspectiva de perca de direitos, apesar de depois haver aí quem diga o contrário, mas não sabem o que dizem, mas na prática o objetivo aqui seria a manutenção de todos os direitos e, acima de tudo, criar um contrato coletivo de trabalho que fosse único e que fosse muito mais claro naquilo que são as suas rúbricas, as suas cláusulas. Neste momento, acontece que uma das associações patronais e uma plataforma negocial chegaram a um entendimento, mas lá está. Nós continuamos a não desistir. Quem nos conhece sabe que nós não somos desistir e até à última hora estaremos sempre empenhados para chegarmos a um contrato coletivo de trabalho único que crie efetivamente condições de maior dignidade e respeito aos trabalhadores. Exato, mas há sinais positivos nesta negociação que está em curso? A interpretação dos sinais é complexa. Okay. O setor da vigilância privada deve ser dos setores mais complexos que existe neste âmbito. Porquê? Porque os patrões olham para a contratação coletiva como sendo os direitos deles. Ou seja, o contrato coletivo de trabalho não é um conjunto de direitos e deveres dos trabalhadores. Não, é um conjunto de direitos das empresas e deveres dos trabalhadores, o que é uma ótica errada da situação. Aquilo que nós queremos neste momento, acima de tudo, é termos um contrato único esse que prevaleça com os direitos que atualmente existem no setor, não é num contrato ou noutro contrato, é no setor, ou seja, a ideia é que não haja nenhum trabalhador neste país que perca direitos através da negociação da contratação coletiva, sendo que esse contrato coletivo de trabalho tivesse, e era a nossa ótica inicial, acima de tudo, uma correspondência direta com o aumento do salário mínimo. Ou seja, entendemos nós que ao longo dos anos tem acontecido algo errado, que é termos uma bitola da inflação em certas alturas, outras alturas tivemos a bitola do IPC, o índice de preço ao consumidor, e outras alturas tivemos outras bitolas quaisquer, quando na prática a bitola que seria o essencial para estes trabalhadores seria a bitola do salário mínimo nacional. Por um motivo simples, e isto a história mostra. Ao longo dos tempos os vigilantes foram perdendo
poder de compra, perdendo poder de compra, perdendo poder de compra, e agora, além de perder o poder de compra, ainda perdem diferença para aquilo que é o salário mínimo nacional. Um vigilante há 20 anos atrás ganhava quase o dobro do salário mínimo nacional. Hoje em dia está a pouco menos de 100 euros do salário mínimo nacional, o que não faz qualquer sentido. Além do que um dos problemas que temos no setor da vigilância privada é a falta de atratividade, a falta de trabalhadores a virem para o setor com o compromisso de assumirem a profissão. Ouvimos depois as empresas... Porque também não há estabilidade na profissão, não é? E não só, temos outra problemática, que é, nós ouvimos as empresas a dizer, nós precisamos de trabalhadores formados, precisamos de trabalhadores com compromisso, que venham para cá com qualificação, e depois o que acontece na prática é que vêm apresentar propostas de aumento insignificantes. E que não é uma remuneração adequada ao que pedem. Ou seja, não faz sentido um vigilante hoje em dia ganhar 912 euros, e com todo o respeito que eu tenho pelos trabalhadores de limpeza, porque ninguém respeita mais os trabalhadores de limpeza que eu. Podem respeitar o mesmo, mas não respeitam. Mas não faz sentido um vigilante ganhar menos que um trabalhador de limpeza. E isto acontece. Basta fazer a comparação de um trabalhador de limpeza que trabalha domingos. Esse trabalhador de limpeza ganha o salário mínimo nacional e ganha mais um acréscimo de 16% sobre o trabalho em domingos. Ou seja, 16% sobre o salário. Ou seja, esse trabalhador ganha mais, automaticamente, 80 e tal euros do que um trabalhador da vigilância privada, com toda a regulamentação que está por trás desta provisão. Enquanto que um trabalhador da vigilância privada trabalha domingos e não ganha mais um único cêntimo. Para além disso, ainda temos aqui uma situação que é de bradar aos céus. Temos uma própria lei que prejudica o trabalhador. A lei da segurança privada, que é uma lei que regulamenta o setor, na prática veio regulamentar o setor, mas veio penalizar o trabalhador. Porque olha para o trabalhador como um trabalhador independente, para as questões como a formação, tudo que disser respeito a custos para poderem trabalhar, é tudo, aos olhos dessa lei, é tudo da responsabilidade do trabalhador, mas depois quando o trabalhador quer trabalhar, tem que estar ligado a uma empresa de vigilância privada. Aí já é olhado como um trabalhador por conta de outrem. Portanto, é uma lei que está mal elaborada, deveria ter a responsabilidade em cima das empresas e não em cima dos trabalhadores, e aquilo que acontece é que pura e simplesmente veio criar graves problemas ao setor. Além disso, se formos então falar de questões de formação, neste momento nós temos diversos relatos de trabalhadores formadores que estão na área da formação dos vigilantes privados para poderem ter acesso aos cartões profissionais, e aquilo que me dizem é: nós estamos a formar toda a gente, até pessoas que apareçam que não saibam ler, a gente forma-os à mesma. Pois como é que eles passam nos testes, não sei. E a verdade é que temos o setor neste momento com montes e montes de trabalhadores, e atenção, não estou a pôr em causa essas pessoas, porque essas pessoas na prática vêm para o setor porque precisam trabalhar e precisam ganhar a sua vida e o seu sustento, e não está em causa isso. O que não faz sentido é como é que esses trabalhadores conseguem passar testes psicotécnicos, conseguem depois passar os testes na formação, conseguem depois inclusive fazer renovações de 5 em 5 anos dessas formações, quando muitos deles mal sabem falar português. Não faz qualquer sentido. Portanto, era importante haver uma mudança significativa no setor, em diversas áreas, inclusive nas legislativas, na questão legislativa, e hoje, inclusive, tivemos numa ação em Lisboa, como é que se chama aquilo? Vou perguntar. Já são muitas horas. Pronto, nós já estamos acordados desde as 5 da manhã. Temos uma espécie de uma reunião com vários deputados. Uma reunião, uma comissão de inquérito, uma espécie de uma comissão de inquérito. Uma audiência, talvez. Uma comissão de trabalho. Uma comissão de trabalho. Exatamente. Sim. Onde tivemos com mais de 50 deputados e onde tivemos a relatar algumas situações que acontecem, seja no setor da limpeza, seja no setor da vigilância, no sentido de, acima de tudo, criar-se coisas que protejam os trabalhadores. Nós temos uma das questões que temos também e agora nos dois setores, é uma regra chamada transmissão de estabelecimento. Uma lei que foi alterada há pouco tempo, por intermédio do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS,
fizeram essa alteração legal de forma, e eu acredito e tenho toda a convicção de que a alteração foi com o objetivo de melhorar a lei e de proteger os trabalhadores. O que é certo é que a lei continua a ser ambígua e continua a haver empresas a não a praticarem, o que significa que temos constantemente centenas de processos em tribunal por causa deste tipo de questões, de trabalhadores que de um dia para o outro ficam sem trabalho. Ficam sem trabalho. Nós temos neste momento dois processos, um na Câmara de Penafiel e outro na Câmara de Paredes, em que, de um momento para o outro, através da transferência de competências do Ministério da Saúde para as autarquias, a autarquia decidiu deixar de ter trabalhadores de limpeza. Ou seja, os postos de trabalho existem, os trabalhadores podiam lá ter continuado, bastava que fizessem a internalização desses trabalhadores. O que é certo é que não o fizeram e foram buscar outros trabalhadores para assumir aquele serviço. O que é mau. Porquê? Porque estamos a falar de trabalhadores, muitos deles com 20 anos de casa, que conheciam toda a população, trabalhadores que trabalham nos centros de saúde, e todos nós vamos aos centros de saúde quando estamos doentes, e as primeiras pessoas com quem deparamos é com o vigilante e com o trabalhador de limpeza. Pessoas muito queridas ali naquelas duas povoações, e o que é certo é que de um momento para o outro ficaram sem trabalho. Sem trabalho, sem direito a fundos de emprego, sem nada. Isso não era o STEPS a mover todos os recursos que tinha ao seu alcance, e somos um sindicato recente, ainda por cima, mas se não era o STEPS, como é que elas se iam desenrascar? O que é certo é que, pronto, conseguimos a carta para o desemprego, já metemos o processo em tribunal, etc. Mas lá está, os trabalhadores não deviam ter que passar por este tipo de situações. Claro. Exatamente por isso, o Poder Legislativo, entendemos que tem a responsabilidade de também atuar de forma a criar leis que efetivamente sejam blindadas e que não permitam que haja duplas interpretações das mesmas. Agora, claro, a gente sabe que muitas vezes o objetivo da criação das leis é mesmo que tenham duplas interpretações, o que é um erro. Exato. Carlos, Armando, não sei se há alguma coisa a acrescentar. Tivemos também aqui uma excelente explicação, não é? Utilizou aqui. Peço desculpa, não era esse o objetivo. Posso só fazer uma pequena acréscimo na questão de uma das nossas reivindicações, que é o indexante ao salário mínimo nacional. E porquê isto? Isto é muito importante por vários fatores, mas isto não é importante para nós, na regulamentação do nosso setor, que é a segurança privada e limpeza, que eu acho em todas as profissões que tenham algum tipo de especialização. Porque é óbvio que o ordenado mínimo ou salário mínimo nacional tem que aumentar, todos nós sabemos disso, o nosso próprio governo sabe disso, há os compromissos com a Europa para que isso aconteça. Agora, o que nós não podemos fazer é discriminar todos os outros que estão acima. E, portanto, há uma certa distância salarial que é preciso manter, porque senão então as pessoas não vão estudar, as pessoas não se vão especializar, e portanto isto é comum a muitas áreas. É óbvio que nós estamos aqui a falar da nossa, que é aquela que nós trabalhamos e defendemos, mas era uma coisa muito importante para nós, que era criar uma taxa indexante, ou seja, que permitisse que sempre que o salário mínimo suba, o salário dos nossos trabalhadores tem que subir de igual forma, nem mesma percentagem, criando a distância que já existe. Porque nós estamos a perder poder de compra para pessoas que não têm qualquer especialização, em que vem o seu salário a ser aumentado todos os anos, e até já aconteceu ser mais do que uma vez por ano. No entanto, isto tem que se estender a toda a gente, porque senão estamos aqui a criar um problema grave este setor já tem muita dificuldade na contratação de pessoas para a segurança privada em especial. E a desvalorização da própria carreira. Exatamente, isto vai contribuir cada vez, porque nós estamos a falar de pessoas que abdicam de muito por uma profissão que lhes dá muito pouco. Estamos a falar de pessoas que ganham muito pouco e que trabalham 365 ou 366 dias por ano e que podem estar fora de casa todas as datas importantes que a gente possa lembrar. E, portanto, isto não é valorizado com 900 euros por mês. É a nossa forma de entender o setor, para além de que o meu coordenador falou geral, e é também uma das nossas reivindicações principais. Não podemos continuar a deixar que existam empresas de primeiro e de segundo, trabalhadores de primeiro e de segundo. O contrato tem que abranger toda a gente de igual forma, toda a gente com os mesmos direitos, e toda a gente sabendo que, trabalhando, há um contrato a cumprir, quer da parte dos trabalhadores que têm os seus deveres,
Sim. quer da parte das empresas, têm as suas obrigações também. E, portanto, mais uma vez digo, nós como sindicato temos essa função de estar, às vezes até um bocado como regulador desta situação, para além de fazermos parte da negociação e podermos intervir sempre para melhorar aquilo que é a condição dos trabalhadores, mas sobretudo depois de estar feito o contrato, tentar perceber se de facto o que foi assinado é cumprido e se os trabalhadores de facto estão a receber aquilo que lhes é dado por direito. Muito bem. Para quem nos está a ouvir, como é que podem contactar o sindicato no sentido de perceber melhor o trabalho que vocês fazem, provavelmente até sindicalizar-se? Já percebi que vocês estão bem presentes nas redes, na tecnologia, nas redes sociais e nas plataformas digitais. Qual é o melhor veículo? Basta irem ao site. Indo ao site, tem lá o contacto telefónico, tem os e-mails, podem nos contactar através das redes sociais, Facebook, estamos em todo lado, WhatsApp. Nós estamos em todo lado. É só ir à internet hoje em dia, escrever steps com 2 T's, ou seja, passos com 2 T's, e automaticamente nós somos logo quem aparece em primeiro lugar num motor de pesquisa qualquer. Portanto, a partir do momento que nós recebemos diversos contactos, o primeiro contacto que recebemos será depois sempre encaminhado para o responsável da área de atividade, até porque nós temos uma orgânica diferente também dos outros sindicatos, pois eu sou o coordenador geral, ou seja, sou quem não faz nenhum na prática, eles é que trabalham, e depois temos os coordenadores por áreas de atividade. Sim. O Carlos é o coordenador da área dos transportes de valores, o Armando quem é o coordenador da área da estática, depois temos o responsável pela área dos portos e aeroportos, temos uma responsável pela área da limpeza hospitalar, ou seja, temos responsáveis por diversas áreas de atividade. Um dos pressupostos, quando nós nos formamos, foi de criar responsabilidades de acordo com o nosso conhecimento. Porque o Carlos é o responsável da área dos transportes de valores? Porque é um vigilante de transporte de valores. Porque que o Armando é o responsável pela área da vigilância estática? Porque é um vigilante da área da estática. Porque que a Sónia Ferreira, por exemplo, é responsável pela área da limpeza hospitalar? Porque é uma trabalhadora da área da limpeza hospitalar. Porque entendemos que só assim faz sentido. Porque apesar de às vezes não se valorizar muitas coisas, mas todas estas atividades têm as suas especificidades. Trabalhar num hospital não é o mesmo trabalhar num centro comercial, nem é o mesmo trabalhar numa portaria, ou seja, são coisas totalmente diferentes. Claro. E por isso mesmo é importante a experiência própria de cada um para poderem agir e trabalhar com melhor conhecimento nas diferentes áreas. Por isso nos organizamos assim. Muito bem, estamos a caminhar muito rapidamente para o fim, mas há tempo para uma ronda final, para notas finais que queiram reforçar alguma mensagem. Não sei quem quer começar. Por norma, o coordenador fica para o fim. Podemos começar com o Carlos Barbosa. Carlos, o que é que falta dizer? Não falta dizer, posso apenas enfatizar aquilo que já fomos falando e deixar no ar o seguinte. O STEPS existe, o STEPS é uma realidade, somos novos no tempo, mas não nas ideias, não na nossa proatividade, não na nossa vontade. Estamos aqui para mudar o setor, para ajudar a mudar o setor, e somos, de caras, uma alternativa muito credível. Pessoas com objetivos bem definidos e com muita seriedade naquilo que vamos fazer. Muito bem, fica aqui esta mensagem. Armando, o que é que falta dizer também? Da minha parte é deixar o desafio aos trabalhadores, já deixamos aos outros sindicatos e empresas, e que nos procurem, que vão ao nosso site, vejam como é que nós somos constituídos, procurem saber um bocadinho mais sobre nós e deixem o seu contacto, nós contactá-lo-emos, certeza. Muito bem, fica aqui também esta mensagem. Eduardo, a última palavra é a sua. Força. Sim, a última palavra são 3 palavras: justiça, respeito e dignidade para todos os trabalhadores. É isto, não é mais nada. O que o STEPS bem aparece com este objetivo: procurar justiça, respeito e dignidade para todos os trabalhadores. Todos mesmo, seja da vigilância, seja da limpeza, seja de outras áreas de atividade. Acho que isto é fundamental, que comece a haver justiça, respeito e dignidade para os trabalhadores, pois há muita falta destas 3 palavras nos locais de trabalho e somos nós que a vamos levar para lá. Muito bem, ficam também as palavras do Coordenador-Geral do STEPS. Obrigada pela presença aqui nos estúdios, a entrevista que fecha estes finais de tarde. Eu estou de regresso nos blocos informativos, continuação de uma boa quinta-feira, sempre na companhia da Sintonia. 92 FM.